Esse é um projeto de live que o Cis Gran Rio vai fazer todas as quintas-feiras às 7 horas. E eu fui convidado dessa vez para participar. Fiquei super feliz com o convite. Eu já participei da oficina de atores da Cis Gran Rio, que acho que todo mundo que segue aqui no Instagram, né, conhece a oficina. Foi um momento muito importante da minha vida. E o Vitor também participou, que é o nosso convidado de agora, que acabou de entrar aqui. E a gente vai falar sobre a oficina, sobre a Cis Gran Rio, sobre carreira. Vai ser ótimo. Tá bem? Fiquem com a gente, mandem perguntas. E aí, Vitor? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô bem também. Tá me ouvindo bem? Tudo certinho aí? Tô ouvindo bem, tá me ouvindo bem também? Sua Tô, boa tá aqui, o perfeito. cabelinho, tudo certo. E aí, Vitor, como é que você tá? Tô bem, cara. Dá até uma culpa, né, de responder essa pergunta agora hoje em dia, Pois porque é, a gente tá num período tão delicado assim de tudo, mas graças a Deus que em casa a gente tá se cuidando, tá fazendo o que tá ao nosso alcance. E, e com você, como é que tá por aí? que bom, tá bem também, tá sendo muito produtivo também. Eu consegui, enfim, produzir muito nessa quarentena. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre É, produzir, quarentena e tudo mais. Primeiro eu queria começar apresentando esse projeto, que é um projeto das lives da CES Gran Rio. Vai acontecer todas as quintas-feiras aqui no Instagram da CES Gran Rio, sempre trazendo informações sobre o que acontece por lá. Hoje a gente vai falar especificamente da oficina de atores da CES Gran Rio, que eu e o Vitor participamos. Então a gente vai falar sobre ela, sobre nossas experiências lá e um pouco sobre o nosso trabalho, né? Eu sim, fiquei assim, Vitor, eu fui atrás de pesquisar sobre você bem pouquinho, para a gente poder trocar muita ideia aqui, e quem não te conhecer também me também. conhecer, e quem não me conhecer, passar a conhecer a gente. Primeiro eu Exatamente, queria também. te perguntar de onde você é e como é que você começou a sua carreira de ator. Ca- ca- Perdão. Eu sou aqui do Rio, sou tijucano, cresci minha vida toda aqui. É um bairro vizinho da fundação da Serra Rio, né? E, cara, eu comecei estudando teatro na escola, eu tinha 13 anos, e aí eu sempre soube que era isso que eu queria fazer, e levava muito a sério já na escola. Depois, um pouquinho depois, eu entrei no tablado, fiquei lá 5 anos, que é um lugar muito bom também, porque você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Não só relacionado à cena, luz também, som, contra-regragem. Eu acho que no início da carreira isso é bom, dar um panorama maior assim, para quem está estudando. Depois fui fazer minha faculdade na Unirio, e aí eu descobri a oficina da Sesgran Rio quando eu tinha 17 anos ainda. E só pode entrar maior de idade, né? 18. E eu falei Ah, assim, é? cara, vou esperar um pouco, quando eu puder eu vou. E aí eu continuei estudando, juntei material, enfim. Quando eu tirei o registro, mandei o material e foi uma benção, assim, passar, que foi um processo muito especial e muito profundo, assim, na minha vida. Você tava fazendo faculdade na época? Tava fazendo faculdade. Tava na Então você faculdade. conciliou as aulas da oficina com a faculdade? Sim, e foi maravilhoso, que a oficina era de manhã, né? Aham. Então, era um dia assim, tipo, cara, é uma época que eu ficava muito assim ativo e criativo, porque era Seis Gran Rio ali 4 horas de manhã durante 3 meses e o semestre da faculdade à tarde e à noite. Então era o dia inteiro nessa coisa de estudar, enfim, olhar para a cena, olhar para ator. Foi muito bom, foi muito bom. Caraca, estudou pra caramba então essa época. Que ano foi isso, para Cis Gran Rio, na sua vida? 2016. 2016. 2016. Foi a quarta oficina. É. A minha foi 2017, foi uma depois. E vamos falar então já da oficina, já que a gente está aqui no Instagram, né, da Cis Gran Rio, estamos tendo esse privilégio, né, Vitor? Eu e você, Vamos. a gente Pô, poder estar cara, tô falando com a muito galera feliz. aqui. A É, gente tô pode muito falar o que a feliz. gente quiser aqui hoje, ninguém vai poder. Eu tô com a senha, entendeu, galera? Eu tô com a senha da Cis Gran Rio, vocês cuidado comigo. Tá na nossa mão, o Instagram de Tá na nossa vocês. mão. Aquele Eu vou louca. aprovar todos os meus amigos aqui na próxima. Mentira. Como Me se o fala, diretor não vamos. tivesse aqui, né? Como se o Alinho e Daqui a Ricardo não pouco ele vai me tivessem xingar aqui. aqui. Vitor, me conta, fala um pouquinho sobre como que foi a sua oficina para você, assim, como é que foi desde o momento que você passou e, tipo, dar uma resumida, assim, né, para não ficar falando muito, mas como que foi a sua oficina para você na sua vida, o que trouxe de novo para você? Cara, eu lembro, assim, a oficina foi meu primeiro contato com o estúdio de televisão. Realmente só tinha vivenciado teatro ainda. Lembro perfeitamente, assim, do meu teste, depois da minha turma. Eu acho que é um processo muito profundo, assim, de exposição, que a turma caminha muito junto e que existe uma confiança ali. O time de professores, o Marcinho tá aqui, ó, acabei de ver. O time dos professores é uma coisa, assim, de primeira, cara, porque eles juntaram ali a Ana, o Marcinho,
a Fernanda e a Adriana são, tipo, eles têm uma química para guiar a gente que a gente Tem. fica com uma confiança muito grande, né? Então, foi isso mais ou menos, assim, era cada Todo mundo dia tinha um medo do Marcinho, né? Tinha um medo da aula do Marcinho, de sentar na cadeira do Marcinho. a cadeira do Marcinho até hoje, assim, eu paro para dormir ali na cadeira Inesquecível. do Marcinho. Pois é, E, muito legal. e a sua turma foi uma depois da minha, né? Eu fico curioso, assim, para saber também, assim, se tem... Como é que foi vivenciar isso? Você já chegou com alguma referência, assim, da galera que passou lá antes? Como é que foi para você? Cara, foi assim. Eu já tinha feito umas novelas na Record já. E aí fui lá fazer o teste, porque eu, assim, né, igual você também, a gente tem que estudar o tempo inteiro, e eu amo estudar. E aí fui fazer o teste e tal, acabou acontecendo. Eu lembro que quando aconteceu, eu não tinha noção o que era a oficina, sabe? Eu não tinha muita referência e tal. Eu falei, bom, vamos ver. Eu lembro que tinha umas coisas tipo assim, não pode faltar nenhum dia e tudo mais. Eles são super, né, certinhos e É rigorosos com mesmo. isso. É. Alexandre fica um pouco bravo quando alguém falta, um É. pouco bravo. E aí eu falei, gente, mas peraí, quanto tempo que é e tudo mais e tal. E aí a Mari, minha amiga, a Mariana Serrone, que também era matriz da minha oficina, a gente era muito próximo. Acabou que por coincidência a gente entrou. E aí a gente, no primeiro dia que a gente viu todo mundo, viu a turma e viu tanto que a turma era maneira, uma turma de pessoas de vários lugares do Brasil, cada um no seu momento, cada um com alguma coisa para trocar, sabe? Eu falei, cara, isso aqui vai ser muito maneiro. Eu lembro do primeiro dia, que eu acho que tem tipo uma reunião antes, e eu via todo mundo chegando, era igual o primeiro dia do Big Brother, sabe? Que um vai abrindo a porta e fala, tudo bem, galera? Prazer e tal. Foi bem isso. A galera ia entrando, a gente tava lá esperando para a reunião com o presidente, com o Valei, todo mundo. E aí todo mundo ia entrando, a gente, caraca, eu lembro dele, ou então, você é amigo de quem, não sei o quê. E aí, cara, tudo foi acontecendo, assim, as aulas foram acontecendo e a gente foi. Era uma entrega tão grande de todo mundo, era uma vontade tão grande de estar ali. Igual eu falei, as aulas do Marcinho, né? Cada professor tinha sua coisa. Eu ia falar uma palavra aqui, mas depois eu falo errado. Cada professor tinha sua coisa. Eu lembro que a do Marcinho era uma aula muito de se entregar muito, assim. Você lembra bem, né? Você sabe Cara, bem era como que eram quase as que aulas de teatro espiritual, dele. né? Era quase que espiritual, Cara, assim. Era uma coisa que transcendia, tipo, ali a sala de aula e era uma coisa muito, muito profunda, muito muito profunda. profunda, porque assim, quem está assistindo não é ator ou atriz, ou tem muita vontade de ser ator e atriz, a gente trabalha com o nosso sentimento, né, Vitor? A gente precisa entender as nossas máscaras, a gente precisa se entender como indivíduo para poder abrir espaço para criar novas personas, novos personagens. E esse processo é um processo muito terapêutico, né? Um processo muito forte. É. E as aulas do Marcinho, especificamente, me lembram muito desse processo, assim, sabe? Como foi para as pessoas se escutarem, entenderem que elas são, entenderem as máscaras que a gente tem, que a gente carrega ao longo da vida, como eu, como você. E eu lembro que isso para mim foi muito, tipo, sabe, incrível, assim, sabe? Quando eu vi as pessoas se entendendo, se ouvindo, e o Marcinho ali meio falando as coisas. Eu lembro que as aulas de teatro do Marcinho eram muito especiais na oficina. E a Fernanda Corpo, maravilhosa. O rasa que ela A fazia, Rasa, nossa, inesquecível. caraca, Rasa, eu era tinha muito um medo forte. de ir. Era muito É, forte. e a Ana Carter também, que a Ana Carter, inclusive, ela, para quem está vendo a gente não sabe, a Ana é uma das professoras, ela que era nossa preparadora para cenas de estúdio, né, Vitor? Sim, E, cara, eu amo o trabalho da Ana, assim, eu amo. também. Inclusive, tenho uma coisa para contar, uma curiosidade, que eu tô fazendo uma novela agora da Sete, que chama Salve-se Quem Puder da Globo, e quando eu fiz meu teste, eu fui estudar com a Ana Carter para Eu fazer o também, teste. eu Você também. também? Quando eu fui pra Mentira. SBT, eu fui pra casa da Ana. Eu fui pra casa da Gente, Ana. as ações de Ana Carter acabaram de disparar aqui nessa live. Mas é verdade. É É verdade. Como é que verdade. foi isso? Como é que foi? Você tá Cara, fazendo as aventuras de Poliana, né? no SBT a gente vai. Tem uma novela que assim, durante 3 anos, né? Agora vão. Que já é uma exceção, já é uma raridade ser uma novela de 3 anos. Você Aí tá há agora 3 anos? eu fui pra lá em 2017. Foi um ano depois da minha oficina. Caraca. É muito louco isso, é muito louco. E aí a novela acabou esse ano e eles vão fazer uma segunda temporada, porque deu muito certo e tem muita criança também que consome muito, né? Então a gente, graças a Deus, tá num bom caminho aí. Só que eu lembro que a história da Ana, que foi na casa dela, eu falei assim, Ana, eu vou fazer um teste pro SBT.
Aí eu levei o texto lá do teste, eu li para ela, porque a Ana, ela trabalha muito técnica, né? A gente tinha professor de corpo, tinha professor de, enfim, de técnica, depois a direção do Alê no estúdio. E aí a Ana fazia mais a parte do texto, assim, pegando as coisas mais secas. Cara, eu li pra ela, ela falou assim, não vou trabalhar com você não, porque é isso aí. Eu acho que se a gente trabalhar, eu vou te estragar. Eu acho que você tem que fazer assim. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui, confiei e deu certo, graças a Deus. Mas, mas foi isso, assim, a gente sai de lá e leva todas aquelas vivências e aqueles professores também. Cara, e uma coisa muito legal, você tá fazendo as aventuras de Poliana, né? Eu agora tô trabalhando também. E é muito legal ver a galera que passa pela oficina de atores da Cês Gran Rio, trabalhando depois, né? Você, sei lá, parece que você se sente. Eu fico muito feliz, assim, pelos meus colegas. Porque, tipo, sabe, a gente tá junto nessa, assim, e acompanhei a oficina, como a gente falou, é muito intensa, então você acaba acompanhando o processo de cada colega seu, de cada ator em construção, que a gente está sempre. E é muito legal, né? Ver quando, tipo, não sei quem tá fazendo esse trabalho, não sei quem tá fazendo esse. E lá Muito, na cara. oficina, a galera, grande parte tá trabalhando, assim. Isso é um ponto muito legal da oficina também. E uma coisa que eu acho muito boa também, que assim, a Cisne Rio é uma fundação educacional aqui que tem um polo de cultura muito forte. Eles têm investido cada vez mais, assim, tanto no mercado quanto na capacitação dessa galera. Então, assim, tem Uhum. oficina agora de musical, tem também os profissionais que trabalham fora de cena. E antes de ir pra TV, eu trabalhei, assim, na Cisne Rio. Eu fiz um institucional, fiz uma participação na série. Então, eles acabam aproveitando os próprios alunos e a turma para também vivenciarem um pouco do mercado. E isso eu acho que é muito maneiro, assim, uma grande oportunidade, porque às vezes você estuda, mas você fica sem entender muito bem a mecânica da prática, né? E, Uhum. e cara, essas Gran Rio, assim, no Rio virou uma coisa muito forte, assim. A gente tem, né, amigos trabalhando, assim, cada vez mais, e tanto lá dentro quanto também fora de lá. Sim. Como... E você mudou para São Paulo para poder fazer a novela? Sim, sim. Eu mudei pra lá. Você tá em São Paulo agora, não? Agora eu tô no Rio, tô aqui que eu vim passar a quarentena com a minha mãe. Aqui na minha casa no Rio, Ah, na tá. Tijuca. Mas eu tô morando lá, assim, quando voltar eu volto pra lá. Entendi. E fala Bom, um pouquinho eu, de. Ah, você quer eu ia... fazer Não, pergunta? pode ir, vai lá. Eu ia colar aqui nas minhas perguntas que eu tenho, mas pode falar, fala Ah. aí. Não, de salve quem puder, como é que tá esse processo aí de. Porque assim, a Poliana chegou a acabar, né? Mas vocês pararam no meio, assim. Como é que é esse É. processo de. Você tá vendo uma coisa também única no mercado, assim. Você tá fazendo uma novela que foi interrompida. Como é que é, assim, depois dessa volta? Vocês estão se articulando já para organizar essa volta? Cara, então, na verdade, já voltaram. Eu, inclusive, já tô roteirizado para gravar. Não gravei ainda, mas eu tô roteirizado. Eu gravo semana que vem. E eu fui lá, inclusive ontem eu tava lá, porque a gente tá fazendo um teste de Covid regularmente, toda quarta-feira. E a Globo segue, assim, muitos protocolos, assim. Eles estão tendo um cuidado absurdo com a gente. Cara, tipo, quando começou, assim, a novela estreou no final de janeiro e a pandemia veio no início de março. Então tava muito no início, sabe? Sabe quando tá Aham, começando a parada a engrenar e tal? Eu tava super aham. empolgado, desde o ano passado, não sei o quê. E aí eu levei um susto primeiro. Eu falei, cara, para poder parar uma produção de uma novela é porque É, é muito sério. Então, tipo, realmente. primeiro eu tive esse susto quando rolou, né? E aí, eu fui me acostumando e tal. E aí, agora para voltar, cara, eu tô muito empolgado. A gente vai voltar. Eu tava ontem conversando com alguns atores que já estão gravando. Eles falaram, Igor, é uma sensação muito diferente, porque não é aquela volta, tipo, vem cá, gente, que saudade. Vamos aqui, papo de camarim e tudo mais, papo com o pessoal que tá fazendo a maquiagem. Não, não tem gente fazendo maquiagem, não tem camarim com todo mundo, cada um tem o seu, cada maquiador deixa a maquiagem lá no canto, você faz a sua, só entra para gravar. É, Caraca. tu- no estúdio, todo mundo de máscara, todo mundo, poucas pessoas, né, reduziram muita gente. Então, tipo assim, eu não sei ainda o que me aguarda, sabe? Mas eu tô Meu muito empolgado, Deus. porque ao mesmo tempo, cara, é igual você falou, assim, é um momento único no mundo. Eu me sinto muito privilegiado de estar fazendo uma novela nesse momento e na Globo, porque eu acredito que a Globo, como ela é referência de produção, de dramaturgia no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, eu acho que muitos lugares que produzem dramaturgia vão se espelhar em como a Globo vai agir, sabe? A partir Sim. de agora. Então, eu acho que a Globo está tomando todos os cuidados e eu estou muito, sei lá, eu estou curioso, sabe? Para poder viver isso, assim. Sim. Eu acho que vai ser muito curioso.
E é isso, cara, mas eu tô, assim, super feliz, assim, com a novela, Salve-se Quem Puder, galera que tá vendo aí, que assiste o pessoal, os fãs do Vitor, de Aventura de Poliana, também assistam Salve-se Quem Puder. Eu não sei quando volta ainda ao ar, deve ser só ano que vem, mas a gente vai voltar, é uma novela super divertida, leve, É bem legal. verdade. Eu já assisti. Tem uma amiga que faz a Bárbara Sutti. Você conhece ela, Ah, né? óbvio, claro, conheço. Vai ver. Minha amiga, uma querida ela. Ah, que irado. E me fala uma coisa, eu tava lendo aqui o nosso roteirinho, vamos seguir o nosso roteirinho. Tá Vamos. assim, vou ler especificamente. Como Beleza. vocês estão encarando as questões como sexualidade e a questão racial dentro do audiovisual neste momento? E como vocês estão sentindo e a repercussão no mercado de trabalho? Há alguma rejeição ou o mercado está se abrindo cada vez mais para absorver essas temáticas? Então, começo com você, seu lugar de fala total. Vamos lá. Cara, olha, agora na pandemia tá rolando uma coisa assim, que a gente tá vendo obras que estavam no ar assim há 10 anos atrás, né, 15 anos atrás. E é muito louco porque tem coisas que agora batem diferente, né, que antes a gente não se perguntava, não questionava e que agora assistindo, no mínimo incomoda. Eu acho que assim, assistindo esses produtos, essas novelas, enfim, esses programas que passavam há 10 anos atrás, tá muito melhor. Tá muito melhor. Só que tem Sim. uma coisa que, assim, eu acho que mais do que ter atores negros e gordos e atrizes asiáticas, enfim, é a gente entender, assim, as narrativas que essas histórias estão contando, entendeu? Você não precisa necessariamente, eu acho que, tipo, levantar um debate racial ali para você representar. Porque quando você ocupa um lugar que normalmente já não é ocupado por esses corpos e essas experiências, você já está dizendo muita coisa. E quando a gente fala sobre isso, sobre representatividade, as pessoas acham assim: ah, então quer falar sobre racismo o tempo todo, quer falar sobre homofobia ou machismo o tempo todo. Não, é justamente o contrário. Você botar uma família preta e não precisar que essa família sofra por causa disso. Você botar ali um personagem que é gay, não que a família não aceite ele ou que ele apanhe na rua. Você botar uma atriz gorda que não queira ficar emagrecendo o tempo todo ou que seja a gordinha atrapalhada. Eu acho que meu olhar agora e o olhar das coisas que tenho assistido tem ido muito mais pela narrativa, o que está sendo contado, do que só simplesmente se tem ou não. Eu acho que a gente está nesse segundo passo, assim, que é muito interessante. Total, Me diz de total. você também. Muito, não, muito bonito isso que você falou, faz todo sentido. Porque não é ter por ter, né? E para poder falar sobre esses temas, tem que ocupar os lugares de protagonismo mesmo, né? Bom, falando por mim, eu concordo com tudo que você falou. Eu também vendo coisas também. A sociedade ela vai avançando, né? Tem gente que chega a dizer, ah, mas agora é tudo mimimi, mimimi. Não é mimimi. Para quem está no lado do oprimido, pelo contrário, as coisas estão sendo faladas agora. Normalmente, se você reparar, quem fala agora é tudo mimimi e tudo mais, são quem normalmente são opressores, né? Porque para eles agora não pode mais fazer piada, agora não sei o quê. Não pode, não faça, muda sua piada, Exato, sacou? exato. Aprenda. É difícil, é chato dar piada, é muito mais chato você sofrer com esse tipo de piada, porque você não sofre. Então, eu vejo um pouco isso, assim, que a dramaturgia, ao longo do tempo, ela acompanha as mudanças da sociedade, né? E que bom que a gente está cada vez mais chegando mais próximo disso que você falou, da gente estar ocupando todos os espaços como protagonismo mesmo. Cara, eu também vejo isso, assim, tipo assim, há pouco tempo eu falei sobre minha sexualidade nas redes sociais, porque eu comecei a fazer televisão, eu tinha 19 anos, comecei fazendo malhação, e desde naquela época, na mesma época que eu comecei a fazer televisão, eu tive meu primeiro namoro com outro garoto. E a gente namorou por 6 anos e meio. A gente Caraca. morou junto, quase um casamento, assim, minha família, super próxima da família dele e tal. E eu escondia isso, assim, eu tinha um medo que as pessoas soubessem disso, um medo. Eu, assim, escondia de todas as maneiras, porque eu lia muita coisa na internet e tudo mais, de que não podia falar sobre isso, que eu não ia mais conseguir trabalho e tal. E eu entendi que para ser representatividade, sabe, a gente, cara, tem que superar essas barreiras, assim, a gente tem que ter coragem de se impor e falar. E foi isso que aconteceu comigo há pouco tempo. Só para situar um pouco para quem não sabe, né, para quem não me conhece.
E eu enxergo também, mesma coisa, da mesma forma que você, assim, eu vejo também coisas na televisão que eu não me identifico e eu acho que a gente que deveria ser tratado de forma muito mais natural, sabe? Sobre o amor entre dois homens ou duas mulheres ou um jovem gay solteiro ou não. Mas eu vejo várias produções já trabalhando nisso, assim. Tem, Eu vi na Malhação recentemente, na minha época que eu fiz Malhação, é, não se falava sobre isso, assim, sabe? Não tinha sobre isso. Se eu não me engano, tinha até um ator um personagem que chegou ele era gay, ele ia ter alguma coisa, e aí o público super negou, e aí eles cortaram ele logo no início, sabe? E agora não, agora estão se abrindo mais em todas as novelas, em todos os horários, mas é muito recente, né, Vitor? Tipo, aquele beijo, o tal famoso beijo da novela Amor à Vida, do Matheus Solano com o Thiago Fragoso, que inclusive faz uma novela, foi em 2011, se eu não me engano, em 2012, tipo, tem 8 anos. é, Tipo, é muito recente essas coisas. Uma protagonista, assim, protagonismo negro, da gente falar sobre isso, da necessidade de representatividade, a Maju Coutinho no jornal e tudo mais, é recente também, né, Vitor? Então, é tipo assim, recente. a gente está acompanhando essa mudança, mas tem muito caminho pela frente. É o que eu Tem, acho, assim, sobre essa pergunta. e tem uma coisa assim que, assim, perfeito isso que você falou, assim, a gente vê muito essa mudança, principalmente, acho que nas produções do exterior, assim, tipo, This Is Us, que é uma série que eu amo, que passa na Amazon. Ah, Eu fico, maravilhosa. eu sou apaixonado, assim, eu acho que ali tem um universo, tem uma pluralidade de todas as vivências, tem um drama central, eles não se perdem no que a série fala sobre. Aí eu fui ver uma foto dos roteiristas essa semana que eles postaram. Cara, você vê que a galera que tá pensando a série escrevendo, assim, tem roteirista gorda, tem preto, tem gay, tem tudo, tem tudo. E eu acho que isso que faz a diferença, entendeu? Porque você começa também a influenciar o imaginário coletivo que tá. Porque quando a gente pensa numa mulher de empresa, numa diretora, tem que vir, sei lá, sabe, uma pessoa magra e branca com cabelo escorrido, porque são coisas que a gente está viciado, a gente já está com o olhar meio direcionado. E tem uma coisa que eu acho muito interessante também, assim, eu acho que mais do que ser o primeiro, o importante é, tipo, é o caminho continuar, entendeu? Então não é ser o primeiro protagonista negro ou o primeiro, assim, é que depois venham outros, porque senão você não foi o primeiro, você foi o único. E aí fica uma coisa em looping, assim, que não, entendeu? Olha, vou dar uma ideia aqui, que tem muita gente falando com a gente, só que se a gente for ler, a gente não consegue seguir a live. Uhum. Se eles quiserem mandar pergunta na caixinha de Boa, interrogação, aí depois no final a gente dá uma lida. Tem muita tá bem. gente. Beijo pra todos. Mas. Isso, façam perguntas. Ai, perdão, caiu aqui. E nada, você falou de This Is Us, e assim, como nessa quarentena, eu acho que todo mundo que está aqui vendo a gente, como a gente consumiu arte, né, Vitor? O tempo inteiro, assim, tanto que a gente assiste série, tanto que a gente vê novela, tanto que a gente vê filme, e a arte, ela não é tão valorizada nesse país, né? É. Como que é isso, né? Será que você acredita que nesse momento, depois que passar a pandemia, as pessoas vão entender o quanto a arte é importante, não só para entretenimento, como para educação, como para conhecimento? Você acha que as pessoas vão ter esse despertar para isso? Que a gente, Cara, artista, sabe, né? eu acho que assim, não é a primeira pandemia que o mundo vive, né? Mas eu acho que é a primeira com tecnologia. Eu acho que a É, tecnologia, ela deu uma democratizada nessas relações assim virtuais, porque a gente vê que assim, por exemplo, essa questão de live, o Zoom que a gente usa tanto para conversar com amigos pessoais, as emissoras, as grandes empresas estão fazendo reuniões da mesma forma. Então acho que você acaba equilibrando um pouco assim a relação de lugar mesmo, de manifestação, para você vender o seu produto, enfim, as suas ideias que você acredita. Eu estava vendo uma entrevista da Fernanda Torres ontem, e ela falou assim, cara, a arte ela vai acompanhando tudo que acontece, né? Tipo, a Embra Filmes acabou nos anos 90, e a galera do cinema passou um perrengue, e aí veio a Globo Filmes, e aí acabou meio que ali no mercado retomando um pouco. Agora o teatro ele foi pro audiovisual. Isso é muito louco. O teatro foi pro audiovisual. é. Isso pra mim é uma loucura, porque, cara, eu amo muito. E assim, todo amor e todo respeito à manifestação, mas eu fico muito agarrado à presença, sabe? Eu acho que assim, a sala
aquela experiência que a gente tem numa sala de teatro, ela não consegue ser transportada. Eu não sei responder, cara. Eu não sei o que vai ser esse da arte depois da pandemia, se as pessoas vão valorizar mais ou não. Mas eu acho que assim, as relações estão mudando assim, com essa tecnologia que está acompanhando esse momento epidêmico, entendeu? Eu acho que tem coisas Uhum. assim surgindo de novas manifestações, novos olhares, assim. Não sei É, como é que você está vendo isso também. cara, eu concordo muito com você. Tipo assim, eu acho que eu fiz faculdade de teatro também. Eu amo teatro, amo, amo, amo. E assim, o ouro do teatro é a troca de energia. Tipo assim, a grande diferença do teatro para você fazer uma novela, um filme, é justamente a troca, né? A plateia ali, você viver aquele momento único que cada dia, cada apresentação é única. Então, o teatro online, eu, eu assim, cara, meio que entende, tipo, o que é o ouro não é complicado. Eu acho que o teatro online é uma coisa complicada, assim. Eu também não É, sei o que vai ser. Eu, na verdade, eu espero do fundo do meu coração que a pandemia crie um saudosismo muito grande pra gente, quando os teatros voltarem, todo mundo falar, caraca, olha como que o teatro é bom, gente, não vamos ficar sem teatro, vamos voltar ao teatro. Eu sou otimista, então eu tenho essa esperança do teatro. Mas eu também acho que, por conta da pandemia, disso, da gente assistir tantas séries na Netflix, enfim, na televisão em geral, a gente vai começar a produzir mais séries. Eu acho que a gente vai começar a produzir, porque pensa, o que a gente está vendo hoje já foi produzido, né? A gente esse ano teve um gap aí, ficou um tempo sem produzir coisas. Então acho que quando voltar vai ter tanta demanda, porque, aham. né, a gente vê série, se eu não me engano, eu li em alguma notícia também que não sei quantos milhões de novos usuários a Netflix conquistou por causa da pandemia. Tipo, Sim. milhões de pessoas que não tinham e passaram a assinar. E outras também, a Globoplay, enfim, a Nossa, Amazon eu Prime. assinei Eu muita mesmo, coisa. Eu assinei a Amazon e a eu HBO. também, eu também. Então, assim, como tá tendo mais gente, mais procura, vai ter mais demanda. Então, assim, pensando pra gente, nós atores, que estamos, né, trabalhando no mercado, isso é ótimo, né? Tomara que aconteça isso mesmo. Sim, sim. E você tá fazendo isso, né? Essa questão assim de produzir e de botar o conteúdo já assim para rodar. Você tem feito muitos. Eu dei uma olhada, cara, muito maneiro, muito maneiro. E Você chegou a assistir, não? eu assisti, você tá produzindo à distância, o The Article, Isso, isso. aquela atriz é de Los Angeles, é isso? Isso. Gente, Cara, foi conta como é bem. que tá sendo isso. Cara, foi assim. Depois da oficina, um ano depois, eu tinha feito um trabalho na Record que estava acabando, que era Apocalipse. E aí eu falei, cara, eu sempre quis estudar fora, assim. Eu falo inglês aí de novo, eu aprendi sozinho. Aprendi de tanto gostar, assim, sabe? Tipo, fui atrás e tal. E eu tinha uma vontade muito grande de atuar em inglês. E eu falei, cara, tem que ser fora, sabe? Eu tenho que ir para fora um tempo. E aí eu juntei minha graninha, investi em mim mesmo, fui, cheguei lá, fiz um curso de 2 meses, conheci essa garota, a Mallory. E aí quando a gente voltou para cá, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, ó, um dia a gente vai fazer alguma coisa. Eu não sei se eu vou para Los Angeles ou se você vem para o Brasil, mas a gente vai fazer alguma coisa. A gente tinha feito uma coisinha, na verdade. Se colocar no YouTube meu nome, Igor Cosso e Mallory, tem uma cena que a gente gravou lá em Los Angeles, muito legal, que a gente gravou para ficar no YouTube. Mas eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí veio a pandemia. Eu falei, bom, quero produzir alguma coisa de dentro de casa. Aí eu tive uma ideia, porque uma vez eu vi uma videochamada de alguém, uma live, e eu achei meio assustadora a live, assim, atrás estava tudo escuro. Eu ficava olhando, eu falei, cara, tem, sei lá, tem alguma coisa aí. E aí eu fui ler um artigo, a pandemia, como roteirista, pensando, é um momento de dúvidas, ninguém sabe o que está acontecendo. Tem gente que fala, os espíritas falam que é isso, os evangélicos falam que é o apocalipse acontecendo. Cada um fala uma coisa, tem gente falando que os OVNIs estão chegando. E aí eu fiquei nessa, falei, cara, vou escrever um roteiro sobre isso, escrevi. E eu queria que fosse em inglês, porque era um filme de terror e eu acho que os filmes em inglês, em terror, são muito legais. Quem tiver assistindo aqui, gente, vai no meu Instagram depois, no Vai lá, gente. IGTV, Segue ele, Igor Igor Coço. Coço, e Escrever aqui. assistam o filme. E, e aí, cara, foi comecei a produzir tudo mais, a gente trabalhando, tudo igual você falou, pelo Zoom e tal. A coisa começou a acontecer e a gente gravou. E, cara, quando a gente ficou editando depois, quando a gente viu o resultado, eu, a diretora e a Melor, a gente falou, cara, isso tá muito legal.
Isso tá legal. Sabe quando você se surpreende com o seu trabalho, assim, Sim, sim. em tudo, assim, né? Não o meu trabalho específico, mas no contexto geral, a Mallory, a situação e tal. E, cara, e quando a gente lançou foi uma surpresa, porque as pessoas também tiveram a mesma opinião, ficaram surpresas, falaram, a gente atingiu 160 mil visualizações, viralizou o Meu curta. Deus. Pois é, e a gente ficou tão empolgado que a gente falou, cara, vamos produzir outro. Eu também fiquei mais um mês escrevendo, a gente ficou filmando até 3 semanas atrás, ficamos editando até hoje, e quando eu terminar essa live eu vou lançar o segundo. Sabia que eu Olha ia aí. Olha lançar, aí. e aí eu fiquei esperando. Então, olha, quem está vendo essa live, assim que acabar, vá até o meu Instagram, que vai estar lá, o Diário com 2. E E é você isso, cara, produziu pro Instagram, pro IGTV? pro IGTV. Eu também fiquei pensando nisso, de uma plataforma para poder produzir, porque assim, a gente como artista, é legal a gente falar isso aqui no negócio, a gente também é empreendedor, né, Vitor? A gente tem que criar, a gente não pode também só ficar parado esperando Exato. as coisas acontecerem, não é assim. A gente é artista, artista cria, então a gente junta nossos colegas, nossas redes de contatos e a gente faz as coisas acontecerem, contando com o know-how de cada um, o conhecimento de cada um. E aí eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa para a internet, que é um lugar democrático. Eu não vou gastar dinheiro para isso, porque tá aqui quase todo mundo, não é todo mundo, quase todo mundo tem acesso à internet hoje em dia. Muita gente ainda não tem, Sim. infelizmente, mas muita gente tem e tá de fácil acesso aqui, então vou criar uma coisa para a internet. E aí eu pensei no YouTube, mas eu pensei, cara, hoje em dia a gente está vendo o tempo inteiro o Instagram e tudo na vertical. E eu queria criar uma coisa na vertical. E é diferente, porque se você joga vertical para o YouTube, fica meio ruim, né? Você É, assistir uma live no YouTube, não é a mesma experiência. E aí foi é. muito bem pensado, assim. Foi tipo, eu queria a experiência de assistir no celular, sabe? Um filme no celular. E foi isso, tipo, sei lá, tive essa ideia e quis fazer Cara, dessa maneira. perfeito. Perfeito. E ficou muito bom, cara. Caraca, Ah, isso obrigado. é um bom olhar mesmo. Você teve olhar também para o conteúdo e para o formato que você queria direcionar, né? Isso conta muito, assim, quando você também já. Sim, É que produção também tem muito isso, né? Você naturalmente já vai exercitando o seu olhar para finalização. Eu acho que isso é muito bacana, assim, quando a gente sai do campo da interpretação somente da cena. E aí, quando a gente volta para fazer um trabalho de ator, a gente também fica mais experiente assim com os outros campos, porque você entende um pouco a galera da produção, da luz, da câmera, e aí você vai também transbordando isso, acho que um pouco para a cena. Isso é bem total, massa, cara. cara. E quando você faz um projeto que é seu, assim, que você criou desde o início, cara, tem um outro gostinho diferente, sabe? A gente fica muito, sei lá, a gente fica muito, sei lá, tipo, eu coloquei aqui, eu fixei meu comentário aqui do Instagram. Meu Perfeito. Instagram e Vitor Brito, com dois, né, Vitor? É com um ou com dois? Com dois? Com dois, com Tá. dois. Quando a gente cria nossos projetos, a gente fica assim, sempre me perguntam, eu vou fazer essa pergunta aqui para as pessoas que estão vendo, né? Que você indica para atores que estão começando? Então, eu vou começar perguntando para você. Cara, tem aqui do meu lado, olha, esse livro daqui, Como Parar de Atuar. Ah, essa frase é maravilhosa. Como Parar de Atuar, que é do Harold Guskin. Cara, eu acho que esse livro daqui é Eu nunca li esse uma. livro, sabia? Cara, é maravilhoso, Igor. É maravilhoso. Uma professora me emprestou em 2015, eu acho. E eu li, assim, tipo, em 4 dias. E é uma coisa, assim, que ele é um preparador de elenco lá nos Estados Unidos, assim. No livro ele vai falando da experiência dele com atores do cinema, do teatro que ele trabalhou. Ele acredita muito, assim, praticamente em Meisner, que é uma coisa que a Ana fazia com a gente, que é uma Sim. técnica de repetição para exercitar o seu impulso, o seu não raciocínio, deixar as coisas te atravessarem e saírem mais em cena. E ele fala muito isso nesse livro, entendeu? De tirar o texto da página, o ator, indo pelo que estimula ele imageticamente, enfim. Ele vai dando vários assim, exercícios de estímulo. E, cara, é uma coisa que eu me identifico muito, assim, eu me identifico demais e esse livro, sempre que eu pego ele para ler assim, em algum trecho, eu volto nele, eu fico assim, pelo amor de Deus, como assim? É incrível, é incrível. Que irado, que irado. Então esse livro, assim, eu gosto muito. Como Parar de Atuar tipo minha bíblia, assim, um livro de Para cabeceira. indicar. E você? Cara, eu quando me perguntam muito, né? Tipo, o que você fala para um ator que está começando?
eu me sinto quando falam isso, tipo assim, nossa, eu tô super bem sucedido, né? Porque a parece gente, isso, né? tipo assim, a gente tá mega na luta, né? Ninguém vê a luta que a gente passa, né? Mas enfim. Exatamente. Mas o que eu falo, cara, é justamente isso. Esses projetos que, tipo, eu venho fazendo, é isso, cara. Faça o seu projeto, sabe? Tipo, escreva ou chama algum amigo que você acha que escreve bem, junta seus colegas e faça uma apresentação, cria alguma coisa, uma apresentação, nem que seja para sua família, nem que seja para sua rede de amigos, sabe? Exato. Perca a vergonha, faça para as pessoas próximas. Você escuta o feedback delas, aí você faz para outras. E assim, depois que uma coisa nasce, ela vai ganhando vida e vai crescendo. Então, para poder, em vez de ficar assim, eu quero ser ator, quero fazer televisão, quero aparecer na Globo, nananana, cara, não é por aí. As coisas são consequências. Então, assim, você tem que se entender como artista. E a gente se entende como artista sem precisar de ninguém. É só a gente com a gente mesmo. Então, a gente criando nossas coisinhas, apresentando para nossos colegas, isso já é assim, já é o começo de um caminho longo, sabe? Para você seguir. Então, eu falo isso, para você começar da maneira que for, criando, perdendo a vergonha e fazendo algum projeto nascer. Porque depois que um projeto nasce, ele cria vida e vai embora. Exatamente. E uma vivência também que a gente teve em comum que é muito importante. Fazer teatro. Eu defendo muito isso. Eu Sim. acho que tem que fazer teatro, cara, porque eu acho que é É, lá que a gente vai ter o tempo dessa autoconsciência que você tá dizendo aí, que é muito importante. Quando a gente vai pra cena, a gente tem que ter noção, né? Assim, do que a gente faz bem, quais são as nossas limitações. E, cara, eu acho que é só sim. no teatro que a gente tem tempo disso, assim, de exercitar, de se entender. Eu acredito muito nisso Yeah. também. E assim, a gente teve uma oportunidade muito boa que foi fazer a oficina, né? Que a gente passou por ela, a oficina de atores aqui da CES Gran Rio, para quem entrou agora. Mas também procurar bons cursos para fazer. É, se não tiver na sua cidade, juntar, ver vídeos na internet, ler bastante, produzir as suas coisas. Eu acho que esse é o maior caminho, porque a gente se entendendo como artista, criando nossos projetos, uma hora a gente conquista outras coisas, né? A vida vai indo e a gente vai conquistando coisas que a gente nem imaginava. Mas tem que Exato, começar de nós, né? Sem depender de exato. ninguém. Bom, eu acho que é isso, Vitor. Tem mais alguma pergunta? Foi bom te conhecer. Eu Caramba. quero te conhecer pessoalmente em algum Pois momento, para a é, gente poder cara. trocar ideias junto, pessoalmente, da vida. Pois é, eu também quero. Acho que agora tem que esperar, né? Porque estamos aí nesse momento. É, futuramente. Quem sabe a gente faz alguma coisa junto, como Olha aí, ator. olha aí. Olha Já, aí, olha já aí. jogando a Não é semente. por acaso. É verdade. Cara, vê se tem pergunta aí deles que a gente não Vou ver. conseguiu ler. Ó, galera, Vamos vocês lá. estão falando com a gente e não conseguiu responder ainda? Fala agora. Agora é a hora de vocês falarem. Vamos lá. Tem muita pergunta de Poliana aqui, que o pessoal aqui ama a Poliana. Vários seus fãs aqui. Segue o Vitor, Igor, gente. você vai estar na segunda temporada de Poliana? Estão perguntando. Sim, eu vou estar. A gente tinha começado a gravar. Lari, minha amiga Larissa Porto. Conhece Larissa? Grande atriz. Amo. Não conheço. A gente estava começando a gravar, só que a gente interrompeu agora, mas começo do ano que vem a gente volta para a segunda temporada. Isso aí, Cadê? começo do ano que vem. Começou. Eu acho que no ar sim. A gente deve voltar esse ano, mas estreia ano que vem. Legal. Eu quero fazer pergunta de salve-se quem puder também, porque senão vai ficar Vamos só. lá. Faz, Olhando. faz aí. Faz as Deixa eu perguntas para a ver. gente fechar a nossa live. Tentar ler. Tem uma amiga que é boa no teatro, o sonho dela é fazer teste para a novela. Então, acho que é isso que a gente estava falando, né? De você testa uma coisa que assim, que é muito difícil acontecer e também quando acontece é muito difícil passar. E aí você vai entendendo que o não também faz parte, e é o que o Igor falou, assim, quando a gente estreia num trabalho, vocês veem uma frecha só né, do Da que é. luta, da batalha. Mas, cara, é tão assim, a gente tem tantas crises e tantas coisas, assim, e tanto estudo também por trás, e tantos encontros que deixam a gente potente. E às vezes isso nem acaba indo assim para um trabalho na televisão, no cinema, mas alimenta a gente também. Então, Sim. continuar estudando e tentando. A Mari Schmitz aqui É. perguntou, tem uma pergunta para o Igor. Igor, você escreveu para teatro também. Poderia falar sobre isso? Ricardo, também lá da Cisne Rio, nosso grande amigo e diretor. Ricardo. Então, eu também, quando eu escrevi para o teatro, foi a partir de um sketch. Para quem não sabe, sketch é uma cena curta de 15 minutos
E acontece em vários festivais pelo Brasil de sketches, festivais universitários, que são super fáceis de participar. Você consegue se inscrever com seus amigos, com um grupo de teatro. É aquela coisa que eu estava falando. Quando você tem interesse, você está realmente querendo fazer arte, fazer as coisas acontecerem, você vai atrás de tudo, de todos os festivais que tem. A gente foi atrás de uns festivais de sketch e eu apresentei esse festival, um sketch que eu escrevi para vários lugares, assim. E a gente ganhou vários prêmios. Foi uma sketch premiadíssima. E aí, a partir do sketch, eu fui escrever um espetáculo do sketch, que se Qual foi o chama espetáculo? Ponte Golden Gate. Ponte Golden Gate. Maravilhoso. E aí, cara, foi muito, muito legal. Eu já tinha escrito uma outra peça para teatro também, que eu fiz turnê pelo Brasil inteiro, com uma atriz chamada Lua Blanco. Foi uma experiência, assim, incrível, porque a gente fazia peças viajando, sabe, turnê. E, cara, era realmente uma turnê, tipo, assim, era nos tempos áureos do teatro, sabe? Mentira. Era, tipo, sei lá, 7 anos atrás. 7 anos, deixa eu ver. Mais, eu acho que uns 8, 9 anos atrás. E a gente ia assim, pro Brasil inteiro, cara. A gente foi em quase todas as capitais do Brasil. Tipo, Manaus, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador. Tipo, a gente viajou o Brasil inteiro com o nosso espetáculo. E que eu escrevi. E foi muito, muito, muito legal, assim. Mas eu confesso que agora eu tô muito estimulado a escrever para audiovisual, assim. Eu tenho vontade de, futuramente, quem sabe, talvez até escrever mais do que atuar, não sei. Não sei. Sério, cara? Eu gosto muito de escrever. Mas eu também amo atuar, então sei lá qual foi. Eu acho que você gosta da galera que escreve e faz as coisas que escreve, sabe? Que tem um ego muito grande. Tô brincando com vocês, pessoas não. Mas assim, sabe, tipo, aquela série Fleabag da Amazon Prime? Nossa, eu amo, cara. Essa série é genial. Maravilhosa essa série. Cara, E essa série aquela é genial. atriz, a protagonista que escreveu a série, sabia? Ela é muito massa, cara. Tem uma série também também... chamada Girl. Perdão, pode falar. Pode ir. Não, tem uma série chamada Girls, da HBO também, que a protagonista é quem escreveu a série dela. Isso é muito legal, né? Então, assim, eu quero ter esse exercício de um dia escrever uma série que eu vou fazer, sabe? Ou não só que eu vou fazer, que várias pessoas vão fazer, mas sim. tipo, dá pra gente fazer de tudo, sabe? Os dois. Sim, e você acaba virando também um gerador ali de empregos, né? Da sua rede social, das suas companhias, seus amigos. Tem uma na HBO. E, por exemplo, pode ir. Tem uma na HBO chamada I May Destroy You. Não sei se você já ouviu falar. Eu tô louco pra ver, eu não vi ainda, tô louco pra ver. Cara, assiste. Também, a protagonista, ela escreveu. Ela levou o roteiro pra HBO pra eles comprarem. Que irado. Pois é, não, eu acho isso muito legal, porque além de tudo, a gente como artista, a gente quer falar de coisas. Então você escrevendo, você fala do que você quer falar. Tipo, se eu quiser falar de sexualidade, que é um assunto importante pra mim, sobre a descoberta da sexualidade, que na Ponte Golden Gate tinha, você quiser falar das questões todas da sua vida, raciais, todas, você vai falar da sua maneira, do seu olhar. Então é muito legal também escrever. É um exercício que eu indico para todo mundo que está vendo, escrever. Quando você escreve, é uma maneira de expressar tão importante. Você coloca para fora coisas que, sabe, eu acho lindo. Bom, eu acho que é isso, senão vai virar um papo aqui de brothers. Vitor, muito obrigado. Valeu pelo papo. Cara, obrigado você. Quero agradecer ao pessoal da Cena Rio, a Mari Schmidt, Ricardo Soares. Muito obrigado por ter convidado a gente, por ter confiado na gente. A senha da Cês Gran Rio. Ale, Ricardo, todo mundo. Está todo mundo aprovado para a próxima oficina. Todo mundo que entrou e assistiu a gente está aprovado na próxima. Qualquer coisa, briguem com mentira. É importante dizer que a oficina vai acontecer, né? Quem estava na oficina desse ano, a oficina acontecendo no início do ano que vem, não sei quando vai ser exatamente, mas os atores que passaram nos testes vão fazer a próxima oficina. E fiquem ligados, nos próximos anos, quem aí estuda para ser ator, quem está nesse momento de se descobrir como artista, a oficina sempre abre aqui as portas e é de graça, né? É importante dizer isso, né, Vitor? Sim, a gente não falou isso, né? A gente não falou isso, de graça. Exatamente. Então, é ótimo, assim. Fiquem ligados no Instagram da Cês Gran Rio, que eles vão postar lá sempre, quando tiver cursos e tal. E é isso. E a live vai ficar salva também. Então, quem gostou, quem quiser assistir depois ou enviar para alguém, pode voltar aqui, já segue a Cês Gran Rio, já segue o Igor, que vai ficar aqui salvo. Obrigado, Ale, obrigado. É isso.
Tchau, gente. Até mais, viu? Pode Valeu, deixar, vou Igor. salvar a live, Ricardo. Beijo, Prazer, Vitor. cara. Até Um mais, beijo. cara. Tchau, Tudo de tchau. bom.